Olá, amigo, você que está se preparando aí para o TRE de São Paulo, como é que você está? Tudo bem? Você que esteve conosco aí as aulas preparatórias, as nossas conversas, os nossos diálogos, né? As nossas orientações para que você possa finalmente chegar a este momento agora e, eu diria assim, coroar, né? Uma boa prova, com uma excelente, eu gosto de dizer assim, num linguajar bem nosso, uma boa gabaritada na prova, né? Ou seja, esse é o momento para você agora relaxar, ficar tranquilo, tá certo? Eu não estou aqui para dar aula, isso aqui é a verdade, nós não estamos aqui agora para dar aula, a gente está aqui para bater um papo legal e dizer a você assim, bicho, eu estou aqui para te dar uma força, eu estou com você, eu torço por você, o seu sucesso é o meu sucesso. Você não tem noção de quanto nós ficamos felizes, nós professores, quando você manda um e-mail para a gente, você manda uma comunicação dizendo, professor, passei, professor, meu nome está na lista, né? Professor, muito obrigado pelo conhecimento, olha, maravilhoso. E alguns que mandam para a gente dizendo assim, professor, eu não passei, mas estou chegando lá. Né? A preparação aqui com o Complexo de Ensino Renato Saraiva me foi muito útil, né? Eu percebo que eu melhorei. Isso é muito positivo. Óbvio que o que a gente quer é seu nome lá na lista. Por isso que a gente luta, por isso que a gente busca, é para isso que a gente aqui trabalha. Este momento agora é o momento de a gente parar para dar aqueles últimos toques para você, aqueles últimos avisos. Algumas pessoas estão me escrevendo dizendo, professor, a prova da Fundação Carlos Chagas para o TRE de São Paulo vai vir muito difícil. Eu diria a você, eu confesso a você que, pelo histórico da FCC, a resposta é provável que sim. É provável que a prova venha um pouco acochada. Por quê, Rodrigo? Por quê, professor? Pelo tamanho do concurso, né? Pela proporção que hoje o concurso tem, um concurso muito grande, né? Ou seja, é provável que a FCC dê uma certa acochada. Você precisa ter cuidado com toda aquela aula que a gente conversou, todos aqueles assuntos sobre os quais nós fartamente aqui dialogamos. Eu queria, nesse momento agora, chamar a sua atenção para alguns toques, para alguns detalhes, para alguns assuntos sobre os quais você precisa ter domínio e assuntos que você não pode errar lá na sua preparação, na sua prova de língua portuguesa, tá certo? De língua portuguesa. Então, Rodrigo, o que é que eu faço? Qual é o assunto que eu não posso errar? Vejam, indiscutivelmente, você vai se deparar na sua prova com uma questão de concordância verbal. Eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida, tá? É preciso que você tenha cuidado com o estilo da pergunta em relação à concordância verbal. A FCC tem 2 estilos de pergunta. Dá uma sacada aqui comigo, por favor, para o slide. Olha só, maravilha. Uma forma de perguntar é aquela pergunta direta, aquela pergunta objetiva. Houve um problema, ou há um deslize de concordância, ou assinale a única alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal. Fique atento inicialmente, porque pode acontecer de a banca simplesmente colocar lá, assinale a alternativa em que a concordância, em que as normas de concordância foram plenamente atendidas. Se acontecer isso, a banca estará cobrando tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Então, professor, quais são as regras? Isso aqui é aquele toquezinho. Quais são as regras com que eu preciso muito me preocupar? Nós trabalhamos aqui, nós vimos aqui ao longo do curso. Você precisa muito se preocupar com a regra geral da concordância verbal. Por quê? Porque a banca vai tentar esconder ao máximo o sujeito. Lembra disso? Tenham cuidado com os termos preposicionados. A FCC é uma banca que usa ou lança mão de muitos termos preposicionados de forma intercalada entre o verbo e o efetivo sujeito, e o sujeito realmente com quem você precisa fazer a concordância. A FCC é uma banca especialista em tentar enganar você. Cuidado com as 2 fórmulas, a fórmula da voz passiva sintética,
com o verbo transitivo direto e transitivo indireto associado ao se, e a fórmula do índice de indeterminação do sujeito, que é aquela fórmula que eu consigo com os intransitivos, verbos de ligação e transitivos indiretos. A banca vai provavelmente colocar para você uma voz passiva sintética para efetuar a concordância. Depois, você precisa ter cuidado com o verbo haver, principalmente quando ele é aplicado em locuções verbais. E para terminar, para a gente dar uma olhada nessa questão rapidamente aqui, cuidado com o sujeito oracional. É outra regra com que a Fundação Carlos Chagas gosta de fazer problemas. E ela gosta muito, muito de usar. Então dá uma olhadinha rápida aqui nesse material nosso. Olha só. Houve um deslize de concordância verbal. Onde é que houve, professor, um deslize de concordância verbal? Vamos dar uma olhada rapidamente aqui comigo. Ó. Não teriam sido suficientes, veja, o que é que não está sendo suficientes? 4 ou 5 séculos. Né? 4 ou 5 séculos não teriam sido suficientes, perfeito, a concordância com o sujeito, para que se extinguissem de vez. Observem aqui, ó, que ele já está trabalhando com o VTD, com a partícula passivadora, aí o sujeito está passivo aqui à frente, ó. Por isso que o verbo foi flexionado no plural corretamente. Letra B de bola. Fez-se necessária, observe, não só a criação, mas também a multiplicação. Veja que eu tenho um sujeito composto, criação e multiplicação, tá certo? Observem isso, é um sujeito que está ligado por uma partícula aditiva, por uma estrutura correlata aditiva, né? Que é o não só, mas também. Perceba que eu estou com a estrutura passiva, mas o verbo se encontra anteposto ao sujeito composto. A regra diz que ele poderá concordar com o núcleo mais próximo. Estrutura absolutamente correta, tá? Então, fez-se necessária não só a criação, mas também a multiplicação de sujeitos descartáveis para que se caracterizassem, ó, mais uma vez, o VTD, associado à partícula passivadora. O que é que está sendo caracterizado? As condições. Está aqui o sujeito passivo, no plural, o verbo corretamente flexionado. Vejam a letra C agora. Vendam-se os mesmos sabonetes ou filmes para todos. Está aqui mais uma vez o VTD com o si. Tá? O sujeito está aqui passivo, no plural, corretamente flexão do verbo. Para todos, o principal requisito dos procedimentos neoliberais, o principal requisito, vai além disso e atende a exigências que são de alta sofisticação. Então, as 3 primeiras absolutamente corretas, observem, as 3 primeiras absolutamente corretas. Vamos aí às letras D e E. Observem direitinho. Em que eu tenho aqui, devem-se notar. Vejam agora uma coisa curiosa. Mais uma vez o VTD com a partícula passivadora. Vejam que agora a banca forma uma locução verbal com o verbo dever mais o verbo notar. Tá? Transitivo direto. E olhem agora o enrolation aqui. Isso aqui é que eu chamo de enrolation. Porque ele vai separar a locução verbal do seu sujeito. Então, comparando-se às massas do século XVI e os migrantes da globalização, o que é que se deve notar? Um quadro. Então, se eu sei que é um quadro, não tem jeito. Acabou-se. Né? Acabou. Singular para o sujeito, singular para o verbo. Eis aqui nosso problema. Né? E observem um quadro de semelhanças, um quadro que não exclui uma importante diferença. Tudo certo? O que aqui retomando o substantivo quadro. Tá? Vejam agora a letra E. Ao nos agraciar com sonhos de perfectibilidade, a máquina neoliberal inclui. Quem é que inclui a máquina neoliberal? Quem é que nos agracia a máquina neoliberal? Entre seus segredos estratégicos, observem, ela inclui entre seus segredos estratégicos o sentimento da insatisfação radical. Tudo bem? Então, atenção, questão de concordância está lá na sua prova. Você não pode se descuidar dela. Agora tem um outro assunto de que também você não pode se descuidar. Quem é professor? Regência. Nós temos 2 estilos de perguntas, 2 estilos de questões com que a AFCC sempre trabalha. Corta para o slide, por favor. Aqui, Observem lá. Vamos lá, aqui, Vou colocar as duas aí, Tá?
Observe aqui, ó, a expressão de que preenche corretamente a lacuna da frase. Eles fizeram isso para a prova do MPOG aí de São Paulo. Pegue a prova do MPOG de São Paulo 2010 e você vai encontrar uma questão chata, cavernosa com este assunto aqui, em que ele pedia para que você preenchesse com de que e com porquê separado. E aí o problema é que quando ele usou o de que lá no MPOG, a preposição de não é de cunho regencial e você tinha uma imensa dificuldade para achá-la, para poder colocá-la lá no espaçozinho. A outra pergunta que eles muito gostam é a seguinte, ó, põe aí por favor, faz aqui, ó, olha lá, ó, que é justamente sublinhar um elemento e perguntar para você quem é que está certo, quem é que está errado, tá? Então, ó, se você observar direitinho aqui, ó, a expressão de que preenche qual lacuna? Observem, as três morais, espaço, o autor enuncia, quem enuncia algo, enuncia ao final do texto, então as três morais, que a responsabilidade, espaço, devíamos assumir, ou seja, quem assume algo, portanto, que a indignação, espaço motorista está tomado, opa, observem, o motorista está tomado, quem está tomado de alguma coisa, portanto, está aqui a minha resposta. A indignação de que o motorista está tomado é, na verdade, inconsequente. As acusações, espaço motorista lança aos sonegadores, lança algo a alguém, aqui é o objeto direto, e a sugestão, espaço texto nos transmite ali o VTDI, aqui também é objeto direto, que, tá? É preciso dominar, observem, você precisa dominar tanto o emprego da preposição, quanto o emprego do pronome relativo, que é o que você vê agora, ó. Olha lá comigo, volta lá, por favor. Olha aqui, ó. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em que frase, tá? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Cuidado, porque essa questão é perigosa. Algumas são fáceis, essa aqui até que não está tão ruim, tá? Algumas são até fáceis. Aqui, ó, a resposta dela aqui na letra E, tá? Na letra E. Vou até voltar aqui para melhorar a sua visão aqui, ó. Então aqui eu tenho um cujo o que é inadmissível, né? O comportamento que o ridículo é frequente, não em que o ridículo é frequente, tá? Essa obsessão é uma prática a que ninguém deveria se orgulhar, não, porque quem se orgulha de, né? Gente que dela se submeta, não, porque quem se submete a ela se submeta. Eu vou fazer a D. Custam caro esses produtos e serviços de cujos dependem, pelo amor de Deus, o cujo não fica entre um substantivo e um verbo, então não dá para colocar a posse aqui, é de que. Né? Obcecados ao, não obcecados pelo compromisso. Aí veja que curioso, cuidado com essa letra C aqui, ó, tá? A aplicação do pronome relativo onde só pode ser feita quando eu estiver diante de quê? A gente viu isso na teoria. Quando nós estivermos diante de relações de lugar. O onde é pronome relativo locativo, obrigatoriamente, para relações de lugar. Agora, o que são relações de lugar, a gente viu lá na teoria. Tá bom assim? Portanto, aqui, ó, quando ele fala é a frase, corta para cá, é frase de uma época onde? Não. Época não é lugar, época é tempo, portanto, frase de uma época em que os valores tendiam ao equilíbrio, ao contrário da nossa, em que tudo é transitório. Bom assim? Vejam só, cuidado com isso. E para fechar, eu aposto para você que vai ter uma questãozinha lá de voz passiva. Eles fizeram isso em várias provas. Quase todas as provas de FCC você tem uma questão envolvendo voz passiva. Né? Transcrição de ativa, passiva para ativa. Você precisa ter cuidado. São questões, em geral, são fáceis. Mas é preciso ter cuidado para você não cair numa pegadinha. Olha essa questão aqui, como ela é gostosa. Olha só. Transpondo-se para a voz passiva o segmento. Instituições macabras que os homens criam. Ora, os homens sujeito, tá? Eles criam VTD, o que é que eles criam? Eles criam instituições macabras. Então, o objeto aqui é o quê? Né? O objeto direto. Instituições as quais os homens criam, tá? Então, se eles criam instituições macabras, tá? Então, instituições macabras, estão sendo criadas? Não. Se eles criam, presente do indicativo, elas foram criadas? Não. Eles têm criado? Não, porque isso aqui é voz ativa.
E aqui tem sido criadas também, não tem lógica, que aqui só tem um verbo. Portanto, está aqui a minha resposta. Instituições macabras que são criadas pelo homem. Certo? Maravilha, então? Bicho, estou contigo, hein? Estou contigo, viu, querido? Viu, querida? Viu, meu irmão? Você está me vendo agora. Torço por você. Torço por você. Seja lá o que vier, seja lá o que der. Tá? Não sei o que é que vai dar. Eu espero que dê a sua aprovação. Eu estou com você. Tá bom? Torço por você. Tenha paciência, tenha calma na sua prova de domingo. Tá? Vai dar certo. Mantenha calma e saiba que se você estudou, você está em paz. Você não pode estar nervoso se você estudou. Por quê, professor? Porque você fez a sua parte, querido. Tá? Fica nervoso quem não estudou. Porque quem não estudou vai para arriscar. Vai para sorte. Para você que estudou, eu não desejo sorte. Eu desejo boa prova. Beleza, então? E manda notícias para mim. Tá bom assim? Para você um grande abraço. Excelente concurso. Receba aí do professor Rodrigo Bezerra. Precisando, nós estamos aqui no Complexo Ensino Renato Saraiva para ajudar a você. Fica com Deus. A bom concurso.